Ok, vamos falar de Guts, o espadachim negro de Berserk. Uma figura que é, ao mesmo tempo, um ícone de resiliência e um símbolo de um sofrimento quase inimaginável. Há décadas que a gente acompanha essa história e se pergunta o que de verdade se passa na cabeça desse homem. Bom, hoje a gente vai tentar fazer exatamente isso, dissecar a alma dele. Pois é, uma pergunta dessas exige uma ferramenta à altura, né? Não dá para fazer um diagnóstico simples de checklist. A gente precisa de um mapa, um guia que nos ajude a navegar pelas camadas e mais camadas de trauma, mas também de superação que formam a personalidade dele. E a nossa guia nessa jornada vai ser a teoria das 12 camadas da personalidade. A premissa dela é fascinante e, para ser sincero, brutalmente direta. A ideia é que o nosso sofrimento mais profundo não é uma fraqueza, é na verdade uma bússola. Uma espécie de GPS que aponta exatamente em que estágio do nosso desenvolvimento a gente está. Então, para entender o Guts de verdade, a gente tem que começar do começo, lá na base, nas fundações da personalidade dele que, convenhamos, já prepararam o terreno para o desastre que viria depois. Vamos lá, camada 1, o corpo. A nossa matéria-prima, certo? E o do Guts, bem, o corpo dele já é uma anomalia desde o início. O cara nasceu de um cadáver, a constituição física dele está muito além do normal. Para ele, o sofrimento nunca foi uma questão de fraqueza física. Pelo contrário, o corpo dele é uma ferramenta de uma durabilidade assustadora. Beleza. Agora a camada 2, a pulsão vital, o nosso instinto básico de vida. É aqui que mora o temperamento do lutador. O Guts não precisou aprender a lutar pela vida. Essa vontade já veio de fábrica. É um componente quase genético de quem ele é. É um motor que simplesmente não desliga, não importa o que aconteça. Depois vem a camada 3, a do aprendizado. É quando a gente aprende a falar, a brincar. Bom, o Guts meio que pulou essa parte. A língua materna dele foi a espada. Ele atingiu um nível de maestria técnica absurdo, muito cedo. O mundo, para ele, é entendido através da lógica do combate. E essa pergunta da teoria onde dói leva a gente direto para a camada mais crítica de toda a fundação do Guts. Onde a dor dele realmente começa. Não é no corpo, nem na habilidade de lutar. É em um lugar muito mais fundo. Essa é a camada 4, a história afetiva. Pensa nela como se fosse o alicerce da nossa vida emocional. É aqui que a gente aprende o que é ser amado, o que é ser rejeitado, e no caso do Guts, foi exatamente aqui que tudo desmoronou. Aquela traição do Gambino, aquilo não foi só um abuso terrível, foi um colapso existencial. A lição que ficou gravada a ferro e fogo na camada 4 dele foi uma só: buscar afeto é o caminho para a dor e para a destruição. Essa camada da personalidade dele não se desenvolveu, ela foi queimada, cauterizada. E é esse trauma que explica perfeitamente o que é a besta das trevas. Ela não é só ódio puro, sabe? Ela é o berro desesperado de uma camada 4 completamente doente. É a lógica distorcida de uma criança em pânico que pensa: para não ser abandonado, eu preciso devorar aquilo que eu amo. Ok, vamos avançar um pouco no tempo para a adolescência do Guts. Vamos ver como ele tentou construir uma identidade em cima desses escombros emocionais. Uma identidade baseada em uma única coisa: a própria força. Bem-vindos à camada 5, a camada do ego. É aqui que a necessidade de ser amado por alguém é trocada pela necessidade de provar o próprio valor. O foco muda totalmente. Agora é sobre autoconfiança, sobre poder pessoal, sobre ser autossuficiente. Essa frase resume perfeitamente o Guts mercenário. Ele não lutava por dinheiro ou por uma causa. Ele lutava como prova de que ele existia. Ponto. A força era a única identidade dele. E a sua dor aqui não era mais a rejeição, mas sim a impotência de ser derrotado, de ser fraco. E então, veio o eclipse. Aquilo não foi só uma tragédia. Psicologicamente foi uma regressão violenta, brutal. Toda a estrutura que ele estava aos poucos começando a construir foi pulverizada. Ele foi jogado de volta para um estado de guerreiro solitário, só que agora movido inteiramente pelo trauma da camada 4, que foi reativado com força total. Mas, e é aqui que a história fica incrível. A jornada do Guts não é só para baixo, muito pelo contrário. Agora a gente vai ver a transformação mais profunda dele, a escalada sofrida pra caramba em direção à responsabilidade e ao dever para com os outros. E aqui está a tese central de todo o crescimento dele.
a mudança de um homem movido pelo ódio para um homem movido pelo dever de proteger. E esta tabela ilustra essa mudança para a camada 7, a dos papéis sociais, de um jeito brilhante. Olha só os indicadores. A motivação vira proteção. Os aliados deixam de ser bagagem útil para se tornarem companheiros. E o mais crucial, o sofrimento dele muda. Não é mais sobre o trauma do passado, é sobre o medo de falhar com o seu grupo. E a teoria define esse novo estado de forma perfeita. Proteger seus companheiros, mesmo que isso o destrua, se torna um ato profundo de amor. Mas não aquele amor carente, desesperado da camada 4. É um amor ativo, um amor que age para fomentar a vida do outro. E isso nos traz para o estado atual do Guts. Ele não está mais lutando só para sobreviver. Agora ele está sendo forçado a confrontar o significado de toda a sua vida. Ele está no limiar de uma nova compreensão sobre si mesmo. Essa é a camada 8, a da síntese individual. É aquele momento em que a pessoa olha para toda a sua trajetória e tenta criar uma narrativa que faça sentido. É a hora de, literalmente, pesar a própria alma. E essa é a pergunta que agora assombra o Guts nos seus raros momentos de silêncio. Não é mais, como posso ficar mais forte? Ou, como posso me vingar? A pergunta agora é, afinal de contas, o que eu fiz da minha vida? O que tudo isso significou? Isso aqui visualiza o conflito interno central dele. Ele precisa reconciliar o homem vingativo que nasceu do trauma com o homem protetor que ele se tornou. Quem é o Guts no fim das contas? O vingador ou o protetor? E para finalizar, colocar o Guts em contexto só mostra a grandeza da jornada dele. Pensa só, enquanto o Griffith deu um salto artificial, demoníaco, para uma camada quase divina, se esvaziando de humanidade no processo, e a casca sofreu uma regressão trágica, o Guts está fazendo o trabalho sujo. Ele está subindo degrau por degrau, carregando todo o peso da sua história. Isso nos deixa com a questão final, a questão que encapsula toda a tensão de Berserk. Depois de escalar o inferno da própria mente, camada por camada, será que a paz é um destino possível para o lutador? Ou a luta é tudo o que ele jamais vai conhecer?